Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Estamos começando aqui mais um podcast semanal, como nós fazemos todas as semanas, né? Tivemos encerramento agora do aniversário da igreja e agora começamos a semana normal, não podemos parar, nunca desista, prossiga, né? Esse é o nosso tema central que Deus tem colocado no nosso coração. Vivemos isso, precisamos viver literalmente esse ensinamento da palavra. Estamos começando o podcast semanal. Como sempre dizemos, o podcast não é sermão, é apenas um direcionamento, uma orientação aos pregadores e pregadoras da semana. Né? Como fazemos todas as semanas. Estamos na 38ª semana desse novo etapa, né? Começamos agora em agosto e vamos até novembro, final de novembro deste ano. Parece que não, mas está bem próximo, né? O ano passa, o mês de agosto e julho são os meses mais longos, que não existem feriados, mas estamos aqui, e claro, com a bênção e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui está uma palavra nossa de agradecimento, antes de mais nada. É o nosso mais profundo agradecimento a todos os ministérios, todos os pastores, discípulos, comissão e coordenação do aniversário, pelo apoio, pela participação e realização do 30º aniversário da igreja. Muito obrigado àqueles e aquelas que nos ajudaram. Mencionamos ontem o nome de pessoas que nos apoiaram, doaram, pagaram, alguns pagaram bolo. Falamos ontem do Diego e a família dele que apoiaram a alimentação. Deus abençoe a todos. Nosso mais profundo agradecimento a todos e a todas. Deus abençoe de uma forma extraordinária e maravilhosa. Colocamos um texto, Bíblia, tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus e ao Pai. Colossenses 3,17, a palavra do apóstolo Paulo aos Colossenses da igreja de Colossos, e deixo essa palavra de agradecimento a todos e a todas. Obrigado. Deus abençoe. Foi uma experiência maravilhosa e não olhe para o resultado que você viu. É claro que nós somos muito movidos pelo que os nossos olhos veem, mas o que nós fizemos não é apenas aquilo que nossos olhos conseguem enxergar, mas aquilo que nossos olhos não conseguem ver. Não olhe para o resultado imediato, se veio mais, menos, se você, né? Mas aquilo que nós estamos plantando, aquilo que nós estamos construindo, aquilo que você está construindo, não só para a comunidade do Armando Mendes, mas para a igreja, para a obra, para a sua família, para a sua casa, para a sua vida. Isso vai acumulando diante da presença do Senhor. Por isso nós fazemos em tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando a Ele toda a graça, Deus, nosso Pai, dê a Ele a honra e a glória. Muito obrigado. Deus abençoe ricamente a sua vida de uma forma extraordinária e maravilhosa. Aqui está a nossa agenda da semana. Eu vou ler daqui a pouco, na segunda parte da nossa live, segundo podcast, eu vou ler a nossa agenda, a nossa presença, né? Temos uma queda sensível no mês de agosto, dá para perceber a ausência de muitos pastores e pastoras, né? É notório. Eu percebo que dentro dessa ausência, por exemplo, muitos estavam durante a semana no aniversário, muitos estavam no sábado, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado lá na praça, não fizeram a presença.
Muitos estavam no domingo pela manhã, não fizeram a presença. A gente, não são todos, muitos não têm disciplina, né? Ainda, pastor, eu posso fazer se você esteve durante a semana, na quinta, na sexta, no sábado, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, faça a sua presença. Você vê aqui, presença nos cultos, no dia 20 que começamos os cultos de aniversário, você vê que a presença é muito baixa e percebe-se. Domingo, só 10 pessoas fizeram, de aqui, ó, 10 pessoas apenas fizeram a presença, demais não fizeram, muitos estavam lá. Então, você já pode, o link está com você, é só botar lá no grupo de pastores, veja o link e faça se você esteve durante a quarta, quinta, sexta, sábado, domingo pela manhã, domingo à noite, faça a sua presença. Domingo à noite tivemos 48 presenças, muitos não faz a presença. Esquece, volte aí, pegue o link, faça a sua presença. Mas temos notado a ausência, sabemos que alguns são doentes, alguns que estavam doentes e alguns muitas estavam no culto da igreja, outros eu não sei o motivo, nem vi, nem tem alguns que eu não fui um dia no culto, pelo menos eu não vi, não sei se esteve lá, me perdoe, né? Mas agradeço a presença de todos que estiveram. Se você esteve lá e não fez a presença, vá lá e faça. A presença é importante. Como nós estamos falando, sua presença é fundamental, o nosso crescimento depende da sua participação, do seu envolvimento no reino e na obra de Deus. Quanto mais eu e você nos envolvemos com a obra, maiores são os resultados na obra do Senhor. Por isso, é fundamental que eu e você participemos, estejamos ativos e quem vai à igreja não deixe de fazer a sua presença. Aqui está apenas como referência, a gente tem colocado a presença dos mais presentes na igreja, tanto agora no mês de julho, quanto já no mês de agosto. Dê uma olhada, não vou aqui mencionar, mas você pode olhar depois com mais cuidado a relação dos mais presentes na igreja. Isso é gratificante. Não vou falar os mais ausentes, os 50 mais presentes. Ver se o seu nome está lá, presente nessa data, nessa atividade que eu acredito ser importantíssima, né? Aqui estão as nossas principais atividades da igreja. Eu vou ler dessa vez, da próxima podcast eu não irei ler. Dia 24 e 25, essa semana estamos em dias de santa convocação, dia de jejum, de oração, aqueles que reservam um momento, um instante para buscar a presença de Deus. Até vamos entregar no domingo à noite. No próximo dia 5, na próxima semana não, na outra, teremos o nosso Nefão, lá no Espaço Mipibã, momento especial. No dia 13, está programado o dia do mês, na base do pastor Marco e da pastora Maria. Estaremos do apoio à comissão da nossa igreja do mês, tem sido uma bênção maravilhosa, e eu sei que eles vão fazer um ótimo trabalho, dando de apoio à ciência social, àquela comunidade, ajudando a obra e o trabalho ali na base do pastor Marcos e da pastora Maria. No dia 19 e 21, temos o impacto, eu vou já mencionar um pouquinho no vídeo, rapidamente, né? E vou depois cortar e mandar para todas as pessoas, mas os pastores podem depois, consolidadores, assistirem. Não deixe para a última hora fazer a sua presença. A importância do impacto, porque na chegada do impacto teremos a consagração pastoral e aqueles que forem para o impacto serão consagrados. Só aqueles que porventura não forem, tiverem algum motivo, alguma razão, explicação, né? Esses poderão participar, ser consagrados. Os que não forem, não serão consagrados. Né? Não adianta, muita ausência, né? Muitas pessoas ausentes, pessoas que abandonaram o ministério, vão lá na igreja uma vez. É lamentável, é triste a gente ver alguns, mas ao mesmo tempo nos alegramos com aqueles que são fiéis na obra. Dia 19 e 21 de setembro, não paramos a igreja, não pode parar, né? No dia 26 e 28, Impacto Manaim, pastor Eric e pastor Roskelly, na semana subsequente que eles vão chegar do Impacto, já estão emendando o Impacto de libertação, de cura. Aí você pode levar todas as pessoas descrentes, aproveitar esse momento
está tendo um impacto do pastor Eric e da pastora Roskelly. Mande o seu de pare com esse negócio que os discípulos não são teus, não são seus, não lhe pertencem. Aproveite para que ele esteja lá e receba. Já no mês de outubro, estamos já no final do ano, o Nefão, dia 4, com o profeta. Dia 11, temos na base do pastor Macron e a pastora Márcia. Próximo dia de viver o mês, maravilha de Deus. E dia 24, a nossa reunião ministerial. Está faltando aqui no mês de setembro a reunião ministerial. Eu vou definir ainda na próxima semana. Provavelmente vai estar aqui para que você possa também participar conosco. Maravilha, aqui está o dia do mês, o próximo agora, dia 13/9, próximo mês, e essa semana termina o mês. Já falamos do pastor Marcos e na pastora Maria. Está aqui a programação do dia. Muito bem. Estamos chegando ao dia do impacto, né? Essa é uma data muito especial, pastores, pastoras. O impacto de profeta foi feito para os pastores discipuladores, pastores consolidadores, discípulos de profetas e aqueles que você percebe que são discípulos que têm potencial de ser líder para que esteja lá. Nós vamos estar lá na sexta-noite, vamos estar no sábado, o dia inteiro, no domingo, pela parte da manhã, um pedaço da tarde, vamos até um pouquinho. Na tarde nós voltamos e domingo à noite, um momento profético. Para mim, é um dos momentos que eu acho mais lindos da igreja, dos vários, alguns momentos que nós temos. É o momento da consagração, pastor. É um exemplo, é um testemunho àqueles que são chamados, como ministramos ontem, que o Espírito Santo escorreu antes mesmo dele nascer, para que ele ou ela fosse instrumento nas mãos de Deus. Estaremos consagrando. E vivemos dias difíceis, por isso a sua presença, o profeta da igreja está dizendo, é fundamental para aqueles que são chamados, têm um chamado toque de Deus, estejam lá. Só consagraremos os pastores e pastoras que estiverem no impacto de profetas, com exceção. Eu sei que alguns trabalham durante o dia, trabalham, não importa, é importante que você esteja lá. Talvez no horário pela manhã não possa, mas à tarde e à noite, no domingo esteja lá, na sexta-feira, abertura, esteja lá participando, para que a sua presença, teremos momentos especiais, Deus tem falado, né? Chamados para carregar a arca de Deus. No momento profético, entraremos na igreja no domingo à noite carregando a arca de Deus, aqueles que foram chamados para carregar a arca do Senhor, que amam e querem ser instrumento nas mãos de Deus, exercendo nobre função de pastor do ministério. Por isso, faça a sua inscrição. As inscrições estão abertas. Não fique alheio a este momento especial. Você que é pastor e pastor, é claro que aqueles que não forem, se não derem justificativa, explicação, entendo que para eles o ministério não tem nenhuma significância. Lamento. Eu continuo acreditando na sua chamada ministerial, mas eu só não posso acreditar. Você precisa acreditar nisso e tentar lutar como Elias, nós pregamos pela manhã, que não quer largar a mão do arado. Faça a sua inscrição, né? Esteja lá conosco nesses dias maravilhosos da presença do Senhor. Eu vou fazer um corte desse vídeo e vou publicar para todos os pastores também. Maravilha de Deus. Falamos sobre a presença, né, dos pastores e pastoras nesse momento especial, que levaremos em consideração, com certeza, na consagração. Voltamos à nossa inscrição. Você que tem NEFES, que ainda não tem inscrição do seu NEFES, procure fazer a inscrição do seu NEFES usando esse QR Code, está no boletim da igreja. Eu nunca tirei, deixei lá. Então estamos com a meta de 100 NEFES, temos até agora a metade, 50 NEFES. Queremos abrir 100. Se você não tem inscrito, inscreva. O nosso tema: nunca desista, prossiga conservando a sua fé, sua vida diante da presença do Senhor. Nosso tema de ministração de terça-feira: na presença do Senhor sempre teremos força, ânimo, coragem, né? Vontade, né? Quando nós estamos ou quando lutamos para viver na presença do Senhor, sempre teremos a força, que a força não vem de nós, a força do Senhor. Muitas vezes
eu e você vamos agir como Elias, querendo abandonar, deixar tudo, preferir largar tudo, se esconder debaixo de uma árvore, se esconder dentro de uma caverna, na expectativa de que as situações adversas passem sobre a nossa vida, mas precisamos ser chamados e entender o chamado de Deus para viver na sua presença, para que tenhamos força para enfrentar todas as dificuldades e adversidades. Colocamos o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 29 a 31. Diz o texto: ele dá força ao cansado, aumenta a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, claro, se não estiverem na presença de Deus. Se fadigam, fadigarão. Os jovens ou mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor sempre estarão renovando as suas forças. Subirão como asas, com asas, como de águia. Correrão e não se cansarão, andarão e nunca se fadigarão. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Falar sobre a força que vem de Deus, o texto fala da força que vem de Deus, para aqueles que estão cansados muitas vezes, como o profeta Elias, como Paulo muitas vezes. E ao mesmo tempo também fala da renovação, da esperança, para aqueles que esperam. Esse texto fala, e aqueles que confiam no Senhor. O texto, ao mesmo tempo, compara a força humana, que se cansa e falha, com a força que provém de Deus, divina, que é inesgotável e é capaz de elevar os fiéis a um nível superior de resistência e de perseverança na presença. Isso é, estamos afirmando de que aqueles que esperam só na sua força humana não suportarão as dificuldades, as provas, as lutas, e com muita facilidade se cansarão. O Senhor está dizendo que os que andam na presença do Senhor não se cansam, não se fadigam? Com certeza. A diferença que estamos afirmando é que aqueles que andam diante da presença de Deus são renovados, sua resistência é prolongada, é aumentada e a sua perseverança se torna mais estável, firme e segura na presença do Senhor. Deus dá força ao cansado e aumenta o vigor, a resistência àquele, àquela ou aqueles e aquelas que começam a ver a seu ânimo desaparecer por causa da dependência. Mesmo os jovens, aqueles que têm pouca idade, eles também se cansam, eles também tropeçam, mostrando que a força humana é limitada, exatamente diferente da força que provém divina. Eles, ao contrário, que esperam no Senhor, estarão sempre renovando, restaurando, como esses cultos que nós tivemos durante a semana, de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo pela manhã, que eles estiverem todos os cultos, como a nossa força é renovada diante da presença do Senhor. Voam como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aconselho o pregador dar uma explicação. Eu não dou essa explicação aqui porque não tem espaço. Mas entre nesse texto, dê uma estudada que Deus está dizendo. O texto também reconhece a realidade da fadiga física, humana, emocional, tanto nos jovens como nos adultos. Mesmo os que mais possuem vigor, muitos estão se cansando, se frustrando, principalmente esses que estão longe da presença do Senhor e aqueles que se distanciam da obra. Quanto mais longe eu estou da casa de Deus, mais fraco eu me sentirei. Quanto mais distante eu estiver da casa do Senhor, com muita facilidade me sentirei cansado,
e desejoso em largar tudo, achando que essa é a melhor escolha para a minha vida. A promessa de renovação da força para aqueles que esperam no Senhor estão descritas exatamente nessa palavra tremenda e profética de Deus pela boca do profeta Isaías. Essa esperança não é apenas uma expectativa passiva, isto é, que acontece por acaso, mas uma confiança e certeza ativa de que Deus estará sempre ao meu lado, restaurando e revigorando as minhas forças, por eu lutar por viver em sua presença. A imagem de voar alto como águias descreve a capacidade que aqueles que esperam no Senhor terão e têm de superar obstáculos, desafios, dificuldades pela ação divina. Quando estiverem passando e enfrentando situações como esta. É uma ilustração da efetiva elevação espiritual, do crescimento espiritual e da capacidade de superação dos momentos de fadiga e cansaço que nós passamos. Ao mesmo tempo, em momentos de esforço contínuo, Deus nos capacita, ou capacita aqueles que o servem a serem perseverantes, firmes e nunca deixarem, largarem a presença do Senhor. Sabemos que vivemos um mundo ou um ano em que cada vez que passa demonstra de forma clara a necessidade que temos e que precisamos de Deus. E percebemos que muitos homens e mulheres têm pouco interesse. Os homens apresentam muitos homens. Falamos isso algumas vezes nos nossos cultos. Quando nós estávamos realizando aquele culto maravilhoso na praça, passamos pela campo, vimos milhares e milhares de pessoas perdidas, tentando saciar suas necessidades na boca do inferno, na comida do diabo, achando que de alguma maneira serão alimentados por isso. Percebe-se o pouco interesse de muitos verdadeiramente em querer servir a Deus. Vivemos em um mundo que prefere o pecado e as obras das trevas do que andar e querer servir ao Senhor. É nítido. Muitos não querem, preferem andar nas trevas. Mesmo assim, o Senhor nos convida a buscarmos força dele e nos ensina a aprendermos a sermos dependentes da sua presença. Texto velho, versículo 29 e 30. Ele lhe dá força ao cansado, aumenta a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, e os mancebos caem diante da dependência exclusiva do mundo, em detrimento ao que Deus tem para a sua vida. Não temos força se tentarmos viver longe da presença do Senhor. Ao contrário, se buscarmos a face do Senhor, sempre estaremos sendo revigorados por Ele. Neste momento em que o diabo usa o mundo para sugar todas as nossas forças. E é verdade, o diabo trabalha. Basta ver alguns que estão cansados para estar na casa de Deus. Alguns estão fadigados e não querem mais ler a Bíblia. Muitos estão doentes e se escondem atrás da doença e não querem mais servir ao Senhor. Diante desse quadro que o mundo e o diabo usam o mundo para sugar a força do homem e da mulher de Deus, eu preciso aprender a buscar no Senhor sua força para vencer todas essas circunstâncias. Pastor, como é que eu busco? Como é que eu encontro? É uma sugestão, pregador. Se você quiser usar, usa. Se não quiser, use aquilo que Deus vai revelar. Como é que eu busco para eu ser fortalecido cada dia pelo Senhor? Primeiro, busque a fonte da sua força.
Onde é que é a fonte da força do Senhor? Está na sua palavra. Quanto mais eu busco, me alimento da sua palavra, mais força Deus transmitirá à minha vida, à sua vida e à nossa vida. Segundo, tenha alegria, prazer em servir a Deus, para que esse serviço e alegria que você desenvolve em servir a Deus seja um realimentador, um retroalimentador das forças de Deus sobre a sua vida. Em outras palavras, estou dizendo, quando você serve, adora, está na obra, fazendo o trabalho do Senhor, o Senhor está retroalimentando a sua vida e lhe sustentando para que você continue e viva em sua presença. Terceiro, aprenda a dedicar-se diante do Senhor, para querer se alimentar mais de Deus, pela oração, pelo serviço, pelo evangelismo, pelo ajudar, pelo trabalhar, pelo exercício do ministério. Quanto mais eu me dedico ao Senhor, mais alimentado eu serei. Quanto menos eu me dedico, menos eu serei alimentado. Quarta maneira de você se alimentar do Senhor, aprenda a ser fiel e ser leal ao Senhor. Experimente o melhor de Deus. Quando eu sou fiel, eu procuro ser fiel ao Senhor e procuro ser leal a Ele, verdadeiro, sincero, sempre estarei experimentando o melhor de Deus na minha vida. Quinto e último, para eu ser revigorado por Deus, eu preciso ter alegria e prazer de andar na presença do Senhor. Como é maravilhoso quando eu descubro que não há outro caminho para mim, que meu caminho é andar na presença do Senhor. Essa atitude me revigora, me dá força para eu continuar servindo ao Senhor. Por fim, em um mundo que muitos têm a vida longe de Deus e que esse mundo só quer tirar e roubar o melhor do Senhor, preciso aprender a viver diante da presença do Senhor. Descubra, experimente o que Deus tem de melhor para a sua vida. Viver, qual é o melhor de Deus? Viver em sua presença, servindo o Senhor. Como diz o texto no versículo 31, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sempre estarão subindo como asas, como águias. Estarão correndo. E mesmo estando correndo, não se cansarão. Eles andarão muito, mas nunca se sentirão fadigados por andar. Servir a Deus é sempre o melhor caminho. Não queira viver diferente do que o Senhor tem planejado para a sua vida, para a sua família e para o seu ministério. Aprenda a viver na presença do Senhor e Ele estará alimentando e te dando forças em todos os momentos, em todos os instantes da sua vida. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Já volto para o podcast de quinta-feira.